Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Kadoshi e o tema de hoje é muito relevante. Eu já gravei algum outro vídeo sobre o tema, só que é importante a gente sempre recordar, importante para mim e para todos os homens no Brasil. Vou estar falando sobre o machismo no Brasil, as suas origens. A gente deve recordar, tem que recordar, né? O porquê dessa violência contra a mulher. Foram mais de 400 anos, né, que a maioria da população em nosso território eram considerados peças. Aí você pergunta, o que quer dizer peças? Isso foi incutido, é uma cultura muito, vamos dizer assim, muito no subconsciente. Então, por mais de 350 anos, ou quase 400, o colonizador, ele captou uma grande quantidade de humanos na África, né, e transportou para cá mais de 4 milhões e 800 mil, entre aspas, peças. Exatamente. Esses homens, essas mulheres que serviram de mão de obra escrava eram considerados peças. E peças que são passíveis de ser mercantilizáveis, negociáveis. E o pior é você usar da violência para você fazer o que quiser desta peça. Então, como ela é comercializável, você faz o que você quiser, porque supostamente você é dono desta peça. Então, por mais de 350 anos, essa cultura reinou em nosso território. Imagine, mais de 350 anos. Eu estou explicando isso, tentando explicar as origens dessa violência totalmente desumana contra a mulher e contra as crianças também. Então, essa cultura, ela transmite ela foi transmitida dos antepassados para nós. A gente, se não cuidar, e você que está me ouvindo, a gente pode ter uma atitude violenta por causa das nossas, vamos dizer, até mesmo da nossa genética. Porque lá atrás, no antepassado nosso, ele agiu de violência, ou contra um escravo, ou contra uma escrava, ou contra a mulher dele, ou contra o filho. Então, não estou justificando essa violência, mas estou dizendo as origens dessa violência, que temos que dar um basta para que possamos viver mais felizes, em harmonia. Então, as origens remontam a mais de 350 anos. Criou-se, né, uma cultura da opressão. O homem branco podia tudo, mas não pode mais. Então, atente-se a isso. Podia tudo. Até mesmo agora, no século XX, nós temos um exemplo muito clássico de opressão, de quem deve mandar é o homem e não a mulher. O Assis Chateaubriand, né, que foi uma espécie de Roberto Marinho ali na década de 40, 50, 60, ele teve lá uma filha com uma mulher, com uma argentina, e no divórcio ele desejou ficar com a criança, com a Teresa na época. A filha dele chamava Teresa. E ele pediu a guarda da menina. E a justiça dizendo, não, a guarda é da mulher, é da mãe. E o Assis Chateaubriand, mas espera um pouco, a lei está contra mim? Então que mude a lei. Para você ter uma ideia de a dimensão da opressão. Então ele, pela influência dele, política, influência econômica, comunicativa, ele fez com que o governo, na época Getúlio Vargas, né, o ministro da Justiça, criasse uma lei, essa lei se chama Lei Terezoca, onde que essa lei permitia que a filha dele estivesse pela guarda dele. A guarda da menina ficaria por conta do Assis Chateaubriand. E a mãe não tem direito. Então, para você ter uma ideia da dimensão. Então, esse poder econômico também influencia na opressão. Às vezes é na opressão econômica,
opressão doméstica, opressão psicológica, e assim vai. A coisa não tem é uma dimensão muito grande dessa opressão. E, obviamente, nós temos que mudar esse comportamento. E quando eu falo isso, não é dando lição de moral para ninguém. Eu também posso agir de maneira inadequada, mas eu tenho que sempre me vigiar. E quando você agir de maneira inadequada, pelo menos tenha a humildade de se corrigir, ou no mínimo pedir desculpa. O que não é admissível é o uso da violência física. Obviamente, a violência verbal também não, mas vai que ocorre algo que todos estamos, vamos dizer assim, passíveis de cometer, mas não devemos cometer. Temos que ter um comportamento, vamos dizer, adequado, civilizado, porque os tempos são outros, então é bom a gente se atentar. E uma coisa que pega muito, que é muito enraizado no Brasil, é a moral elástica. O que eu já presenciei de conversa, né, entre amigos, entre conhecidos, aonde o homem, né, casado, ele tem uma espécie de moral elástica. Ele pode pular seca, ele pode sair com uma outra mulher, ele pode ter 2 mulheres, pode ter 3, pode ter amante. Ele tem essa perspectiva de que ele pode. Olha só a dimensão, né, da sutileza opressiva do homem brasileiro. Ele pode. Então ele tem uma moral elástica. No entanto, se a mulher dele cometer qualquer, vamos dizer assim, lapso, em termos de traição, etc. e tal, ele deseja a punição, ele deseja o divórcio. E, em muitos casos, ele pratica a violência. Então, não é à toa que o nosso país, está em 5º lugar em termos de feminicídio. Então, independente da classe social, o homem se sente ultrajado se a mulher dele comete qualquer, vamos dizer, qualquer lapso nesse sentido. Ele pode, a mulher não. E o mais grave, muitas vezes, mesmo após a separação, após o divórcio, o homem ainda acha que a mulher ainda lhe pertence. Aliás, nunca lhe pertenceu, mas ele tem esse psicológico e ele vai querer tirar satisfação mesmo após a separação, mesmo após um divórcio. Olha a dimensão da brutalidade, né? Não estou dizendo de todos os homens, mas a brutalidade da consciência, do apego, de achar que a mulher é uma peça, que a mulher é uma mercadoria e que não pode, vamos dizer assim, não tem liberdade para arrumar um outro namorado, um outro marido, etc. Enfim, o que ela desejar, que é direito dela. Porém, ele tem uma certa elasticidade moral com ele próprio. A mulher não. Não é à toa, né, que muitos indivíduos que cometem feminicídio ainda estavam se apegando àquela lei da legítima defesa da honra. Olha o absurdo que atualmente, né, o Supremo Tribunal Federal simplesmente aboliu essa lei. Mas imaginemos, nós estamos em 2023, só agora o Supremo liquidou esse tipo de absurdo na nossa questão jurídica. Imagine o homem se defender baseado na legítima defesa da honra. E muitas vezes ele já está separado fisicamente, já está divorciado, e ele justifica aquele ato absurdo, aquele ato criminal, aquele ato criminoso, baseado nessa lei da defesa da honra. Não, é uma barbaridade. Não tem sentido. Então, gente, eu recordo, né, que a gente tem que aumentarmos a nossa consciência. Eu sei que é difícil, né? Às vezes a criação, você observou seu pai, você observou seus avós, né, que eles agiam de maneira autoritária com a sua avó, com a sua mãe, enfim, você observa isso, a gente reproduz esse comportamento. Porém, nós temos que ter consciência que a mudança é agora. Faça questão de alterar esse padrão
de consciência, de pensamento, para o seu próprio bem. Ok? Pense nisso. Uma outra questão também que é sempre bom recordarmos vamos dizer, às vezes na relação tal com a esposa, com a parceira, o homem tem um hábito de beber ou de usar drogas. Isso é perigosíssimo, porque você desperta às vezes um instinto selvagem, e você acaba cometendo tolices desnecessárias, tolices que vão te incriminá-lo, que vão te complicar na justiça. Então, muito cuidado, gente. Viver em paz é uma riqueza. Não perca essa paz por causa de violência doméstica, por causa de bebedeira, por causa de droga. Não faça questão de manter esse patrimônio, a paz de espírito, a liberdade. Isso é muito importante nos dias de hoje. Imagine você, no mundo que nós vivemos, que não é tão simples assim, né? Nós temos que batalhar, temos que conquistar nosso espaço, temos que desenvolver nosso potencial, e já é um desafio. Aí você ainda coloca um obstáculo a mais na sua vida de forma desnecessária. Compreendem? Então atente-se. Viver em paz é um patrimônio, é uma riqueza que você precisa se manter, que você precisa fazer questão de mantê-la. Se o relacionamento não deu certo por algum motivo ou outro, tente, vamos dizer assim, fechar esse ciclo, né, de relacionamento, da melhor maneira possível, e não através da violência. É a maneira mais inteligente de você, vamos dizer assim, seguir a sua vida e deixar a outra seguir de maneira fluida, de maneira espiritualmente na paz. É tão bom quanto aquela grande paixão. Consegue entender? Então eu espero ter contribuído, né, em prol da sua consciência nesse sentido. Cuidado com o nosso instinto machista. Obrigado a todos, bom final de semana a todos vocês. Até o próximo vídeo. Obrigado.